O segundo semestre em Brasília promete ser mais movimentado. Quando voltarem do recesso parlamentar, deputados e senadores terão a reforma da Previdência para finalizar e outras pautas importantes para discutir. Pois é, enquanto isso, o governo federal trabalha para liberar o saque do FGTS ainda essa semana. Deputados e senadores estão longe de Brasília, aproveitando o recesso legislativo. O segundo semestre de trabalhos, que começa em agosto, será decisivo para a reforma da Previdência. Mas outras pautas também estão no radar dos parlamentares. Tem também a reforma tributária, né, que é a grande estrela após a reforma da Previdência, e você em diversos setores tentando ter um certo protagonismo nessa questão. E a gente também não pode esquecer dos trabalhos nas comissões. A gente tem, por exemplo, uma comissão instalada para discutir o novo Código de Processo Penal. E tem também, o pacote anticrime, que foi fracionado em diversos projetos de lei, que também deve movimentar a pauta da Câmara e do Senado nesse ano. Enquanto o parlamento fica parado nesses dias de recesso, o governo aproveita para focar em ações mais direcionadas a incentivar a economia do país. Essa semana, por exemplo, será anunciada a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Algumas questões técnicas ainda estão sendo finalizadas, como a porcentagem que o trabalhador poderá sacar de sua conta. Semana passada, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, procurou o governo alegando que o esvaziamento do FGTS prejudicaria o financiamento de novas casas. No entanto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o setor não será atingido. É que os recursos que financiam a habitação popular no Brasil, eles estão rigorosamente assegurados e estarão garantidos e protegidos. Nós vamos usar uma outra parte para poder criar uma situação muito mais favorável aos trabalhadores brasileiros. Para esse economista, a medida do governo é paliativa e deve beneficiar principalmente as classes de menor renda do país. Ele acredita que muita gente vai aproveitar para pagar as contas e não necessariamente investir em consumo. Alivia a medida que permite que muitas pessoas, provavelmente a maioria, salde as suas dívidas, fique zerada. E com isso, até indiretamente ou posteriormente, poderia ser um estímulo, eu diria, mais ou menos residual ao consumo. Há especulações, inclusive, de que o governo estuda liberar os saques do FGTS com mais frequência. O economista, no entanto, vê com precaução uma medida nesse sentido. À medida que a gente começar ou continuar retirando muito dinheiro do fundo de garantia, além de reduzir as possibilidades dessas pessoas na velhice, ele, ao mesmo tempo, não cria essa capacidade de poupança da economia como um todo. Por quê? Porque é um grande fundo de financiamento da casa própria, de obras públicas, de obras destinadas, por exemplo, ao saneamento.